Você já pensou em quantas decisões toma por dia? Se você me acompanha, você sabe que eu já falei sobre isso algumas vezes. Existem estimativas que dizem que o ser humano toma, em média, 35 mil decisões por dia. Essas decisões são dos mais variados tipos. Devo acordar ou devo continuar dormindo? Devo andar ou devo correr? Devo ir para um lado ou para o outro? Devo falar ou silenciar? Nós estamos constantemente tomando decisões, pois, diferente dos outros animais, nós somos seres racionais. Nós pensamos antes de fazer as coisas, ou pelo menos deveríamos pensar. Mas nós somos senhores de todas essas decisões? Nós agimos mesmo de acordo com a nossa razão? Pensar sobre isso é uma coisa que falta a muitos de nós. Nós não raciocinamos sobre a nossa própria vida. Deveríamos, mas não fazemos. Muitas vezes, vendo o estado atual da nossa vida, nós tendemos a culpar a política, os governantes, as estruturas do poder, mas não paramos para pensar nos nossos próprios atos, nas nossas próprias escolhas. Boa parte dos problemas com os quais nos defrontamos não são consequências das decisões de outros, mas consequências das nossas próprias escolhas, das nossas próprias decisões que não são pensadas ou que são pensadas sobre os critérios errados. Se nós não agimos conscientemente, não tomamos nossas decisões de forma deliberada. Ficamos a agir sempre no automático. Dificilmente nós teremos com isso bons resultados. A paga desse tipo de atitude, normalmente, são os diversos problemas com os quais lidamos e agora teremos que refletir e agir prudentemente para resolvê-los. Porque se não for assim, toda decisão impensada gera um novo problema. E as consequências são graves. A nossa vida, se não tomarmos uma atitude desse tipo, a nossa vida vai sempre se fincar em uma cascata de ações precipitadas, de problemas, de desespero, que chamam mais ações precipitadas, mais problemas, mais desespero. E isso não é uma vida humana. É agir como se fôssemos animais e esperar resultados humanos disso. É impossível. É preciso agir de forma prudente, viver de forma consciente, tomar decisões racionais. A prudência é a virtude que nos indica a verdade através da razão. Ou seja, uma atitude prudente pressupõe o exercício da razão, a reflexão sobre os nossos atos para só então decidirmos o que vamos fazer. Só então praticarmos um ato que foi decidido após o nosso raciocínio, a nossa reflexão. É por isso que Aristóteles, o grande filósofo grego Aristóteles, definia a prudência como uma capacidade racional para agir. A prudência é uma das virtudes cardeais. E mais que isso, é, na verdade, a virtude que capitaneia, que ordena todas as outras virtudes. Portanto, só ao praticar e aperfeiçoar a virtude da prudência, a virtude de tomar boas decisões, é que nós podemos desenvolver-nos em perfeição as demais virtudes. Precisamos nos habituar a refletir sobre as coisas antes de fazê-las, utilizando para isso a virtude da prudência, quer dizer, buscar a verdade sobre as nossas ações, o que é certo e o que é errado, o que é o bom, o que é justo a se fazer. E para isso nós temos uma série de lições e de fundamentos que podem nos ajudar. O Evangelho, o Catecismo, os livros dos santos, dos padres da igreja e os livros dos bons filósofos, as lições dos grandes filósofos da história, os bons filósofos, a exemplo do próprio Aristóteles, que citei há pouco, de Santo Tomás de Aquino, Platão e muitos outros. Nós temos de desenvolver esse hábito.
Sem a prudência, como eu já disse, nós não nos diferenciamos dos outros animais. Os animais agem guiados por instintos, agem guiados por fome, por medo, pelo instinto de acasalar, de perpetuar a espécie, mas só o homem é capaz de agir com a razão e não apenas com o instinto. Santo Tomás de Aquino diferencia atos humanos de atos do homem. Atos humanos são aqueles que correspondem apenas ao ser humano, ou seja, que pressupõem a ação das potências exclusivamente humanas, como a razão. É algo que só o homem, por ser humano, é capaz de fazer. Enquanto que os atos do homem são aqueles praticados sem os usos dessas potências exclusivamente humanas. Ou seja, são aqueles atos que demandam o uso de potências compartilhadas com outros animais, como os instintos, os gostos concupiscíveis, etc, etc. Então, se nós interpretarmos o homem apenas como um animal, teremos de excluir dele a razão. E aí ele vai utilizar as mesmas potências que os outros animais e nós temos aí meramente os atos de homem. Mas um ato humano é aquele ato que se refere especificamente ao homem enquanto ser humano. Quer dizer, um ato humano é aquele que usa a razão, algo que só o ser humano possui. Nós vivemos num tempo imprudente, um tempo que falta capacidade de escolha, falta, portanto, os atos humanos, mas sobram atos do homem enquanto ser animal como outros animais. As pessoas, quando são colocadas diante da necessidade de tomar decisões, muitas vezes preferem não decidir, preferem terceirizar a decisão para alguém ou simplesmente paralisam-se. Essa é uma das doenças da nossa época e é disso que nós precisamos nos curar. Por isso, a partir de agora, busque desenvolver uma vida na prudência. Passe a refletir mais sobre a sua própria vida, sobre as decisões, sobre os seus atos, sempre à luz de um critério justo, de um critério verdadeiro. É bom ou é mal? É certo ou é errado? Estou fazendo aos outros o que eu quero que eles façam comigo? Porque isso é muito importante. Fazer aos outros o que eu quero que eles também façam comigo. Estou amando ao próximo como a mim mesmo? Isso é muito importante. Estou dando a cada um o que é dele? Todos esses princípios vão nos indicando o que fazer, porque a virtude da prudência significa ser o senhor das suas próprias ações, e é por isso que ela deve ser praticada. Se você ignora isso, você se torna um escravo das circunstâncias da vida. Você não consegue absorver a circunstância e é escravizado por elas. E é isso que causa o desespero na maior parte das pessoas.